Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para comentar o que vocês falaram sobre os meus vídeos durante a semana que passou. Mas antes, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar o nosso material com outras pessoas. Compartilhe, dê like. Não deixe de fazer o comentário de vocês, porque ao compartilhar esse material, você se engaja no objetivo desse canal, que são dois. São dois objetivos principais. Primeiro, chamar, convidar e valorizar a classe dos professores, valorizar o magistério, para que o professor tenha sua voz reverberada na sociedade, para que nós possamos inundar a sociedade com a narrativa dos professores. É importante que nós, professores, estejamos também no protagonismo do debate público. E também, o objetivo desse canal é combater o pensamento binário. Aquele pensamento binário que acontece em meio às redes sociais também, onde as pessoas falam uma coisa agora, no mesmo contexto, à tarde ou na manhã seguinte, ela diz, não falei. Aliás, vemos muito isso hoje no ambiente político, né? Hoje eu estava vendo as declarações do Pazuello na CPI, ou melhor, do antigo chanceler Eduardo Araújo, acho que é esse mesmo. Eu sei que o sobrenome é Araújo, o primeiro nome eu esqueci, acho que é Eduardo Araújo, o Pazuello vem depois. E ele fez várias declarações contra a China. E hoje, na CPI, ele falou, não fiz. Ou seja, as pessoas acham que elas falam uma coisa agora, depois elas podem falar outra coisa e dizer, eu não falei aquilo que está gravado que eu falei. Ou seja, é um pensamento binário. Ou seja, a verdade é essa. Independente de eu ter falado aquilo e você estar dizendo que eu falei, a verdade é essa, porque eu sou contra você. Então, mesmo se o que você fala de mim é verdade, não, isso não pode ser real, porque você é meu inimigo político. Então, o pensamento binário ele tem essas contradições também. Então, esse é também o objetivo desse canal, combater o pensamento binário na sociedade e nas redes sociais. Tem também meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e também tem o meu blog, através do endereço rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre, com 2 S e tudo junto. Então vamos à participação de vocês durante essa semana. No meu vídeo As Fronteiras do Real, eu falava a respeito dessa modificação sobre a nossa percepção do real que aconteceu sobretudo com a emergência da era digital. Antigamente tínhamos as categorias de verdade e mentira. Verdade e mentira, que inclusive tinha o conteúdo religioso, né? Jesus falava, conhecereis a verdade vos libertará. Quem é verdade? A verdade sou eu. Aqueles que creem em mim estão na verdade. A filosofia explorou, principalmente a partir da cultura grega, os conceitos de essência e aparência. Então, existe uma aparência, aquilo que aparece à nossa consciência, e por detrás da aparência existiria uma essência. E, para além dos conceitos de essência, aparência e de verdade e mentira, a era digital fez aparecer o real e o virtual. Só que o que é real e o que é virtual muitas das vezes se misturam simplesmente porque a emergência dessa era digital fez com que a gente confundisse o real e o virtual e tornasse as duas coisas o mesmo. Como se verdade e mentira fosse o mesmo, como se essência e aparência fosse o mesmo, como é o mesmo aparentemente no real e no virtual. Então esse mundo mágico tem aparecido a gente dessa maneira, né? Como se as coisas fossem mágicas. Eu digo uma coisa agora, então alguém grava e fala, você falou, isso aqui é real, isso aqui é verdade, isso aqui é essencial, você falou isso. Eu digo não, eu
Não falei. Por quê? Porque eu apaguei. Mas alguém gravou. Então a gente vive hoje essa fronteira entre o real e o virtual como se as coisas fossem todas a mesma coisa. Eu falei A, mas depois eu digo que falei B. E as coisas prosseguem mais ou menos sendo a mesma coisa. E dentro desse contexto, o Arred Cantanoli TV, né? Deve ser um grupo chamar com esse nome. Às vezes as pessoas usam muito pseudônimo, né? Pseudônimos nas redes sociais. Então a Arred Cantanoli TV disse nice, muito obrigado, nice para você também. Nice em inglês significa mais ou menos assim, legal. Num outro vídeo meu, outro vídeo meu teve como tema Paulo Guedes, um tipo social, onde eu coloco Paulo Guedes como a representação de um tipo social. E tipos sociais aparecem representando um tipo de sociedade. Isso acontece muito no humor, né? Personagens pitorescos que representam um grupo social. A Madame Chique, né? Como o Paulo Gustavo fazia, a Madame Chique, que dizia: não tem nada com isso, eu sou branca, heterossexual, olhos azuis, né? Então tem o tipo social da Madame Chique. Tô pagando! E também alguns tipos sociais representam a famosa mulher desclassificada ou sem classe do subúrbio, ou aquele matuto bem típico. São tipos sociais, e alguns tipos sociais transitam na sociedade não necessariamente como pessoas do humor. E Paulo Guedes é esse tipo social, é aquele tiozão do pavê que entende que porque ele é rico, ele pode falar qualquer coisa, que aquilo que ele fala é assinado pela fortuna que ele tem, pela fortuna que ele acumulou. Então, dentro desse contexto, a Pernalonga Comunista, olha que nome interessante. Será que é o nome do grupo ou o nome da pessoa? São os pseudônimos muito interessantes que aparecem nas redes sociais. A Pernalonga Comunista, ela disse: ótimo vídeo, esclarece bem esse Paulo Guedes. Muito obrigado, Pernalonga Comunista. Nos comentários de vocês do dia 10/5, teve também algumas participações, como a do Banayá Cabral Ben Leroua, por alguns caracteres que ele coloca aqui. Eu acho que ele é judeu ou de ascendência ou de descendência judaica. Então o Banayá Cabral Ben Leroua diz: boas respostas, racionais, bem claro e prático. Muito obrigado, Banayá Cabral Ben Leroua. O Márcio Sena, nesse mesmo vídeo, comentou: olhar distorcido da realidade. Acusa o outro daquilo que seus políticos de estimação fazem. Então ele diz que eu tive um olhar distorcido da realidade nas críticas que faço. Ele falou que as coisas que eu critico deve ser o governo Bolsonaro, né? Ele deve ser um apoiador do Bolsonaro. Então ele diz, penso eu, que naquilo que eu critico o Bolsonaro, os outros que eu apoio fazem as mesmas coisas que faz o Bolsonaro, né? Então, se o Bolsonaro acumula e os especialistas dizem para não acumular, para não espalhar o vírus, os outros políticos que eu apoio fazem isso. O Bolsonaro, desde há muito tempo, vem rejeitando as ofertas de vacina da Pfizer. A Pfizer fez várias ofertas de vacina para o Brasil com lotes exorbitantes e o governo sequer deu resposta. Foi o Bolsonaro ou foram os políticos de estimação que eu supostamente apoio que fez isso? Então é importante às vezes explicar, né? Eu critico o Bolsonaro em relação àquilo que os políticos que eu apoio fazem. Os políticos que eu apoio fazem também? Em relação a quê? Tem que explicar. E o Marcelo Carvalho diz: ah, tá.
É culpa do governo Bolsonaro. Não, não é culpa do governo Bolsonaro, não. É culpa da minha cadela. É a minha cadela que é presidente da República. Então, se o Bolsonaro ataca a China e a China interrompe o envio de insumos para o Brasil para que o Brasil vacine as pessoas, a culpa não é do Bolsonaro, a culpa é da minha cadela. Da minha cadela, chamada, uma cadelinha que eu tenho aqui em casa, chamada Ana. Deve ser culpa dela, não é culpa do Bolsonaro. E o Márcio, quem falou isso foi o Márcio Sena, não, o Márcio Carvalho. A culpa então é do Bolsonaro, né? Não, é da minha cadela, já falei. E o Márcio Sena diz: professor sem noção, com dificuldade de cognição e muita desinformação. Dificuldade de cognição, eu até sou muito distraído, eu tenho algumas dificuldades às vezes, eu tenho déficit de atenção. Mas dificuldade de cognição não. Ninguém passa em 2 concursos para filosofia em 3º lugar, e eu só não fui o 2º porque eu sou vascaíno e não quis serviço de novo. Mas ninguém passa em 2 concursos de filosofia em 3º lugar com dificuldades de cognição. Só uma informação para você. E ele diz também que eu sou com dificuldade de cognição e muita desinformação, né? Então, o Bolsonaro não provoca aglomeração. Isso é uma desinformação minha. O Bolsonaro não atacou a China. Isso é uma desinformação minha. Né? Bom, tem que explicar às vezes as coisas, né? Não adianta só falar como se as palavras fossem mágicas e elas são verdade só porque eu falei, né? Tem muito isso nas redes sociais. O cara fala uma coisa e ele acha que porque ele falou, aquilo é verdade. Aí depois ele desfala. Fala, não falei. É assim que as coisas se dão no pensamento binário também das redes sociais. Né? Eu também gravei um texto sobre o que aprender com o Bolsonaro. Porque aprender, eu coloquei como um sinônimo arbitrário de apreender. A gente não aprende, a gente aprende com pessoas sábias, sensatas, e a gente apreende, muitas das vezes, o que não fazer com pessoas insensatas. E para mim o Bolsonaro é o símbolo mundial da insensatez política. Aliás, só no Brasil e dentre os bolsomínios ele é admirado por mais ninguém. Ou seja, são os gênios do mundo, né? Todo mundo está errado, então só eles estão certos. Então eu disse o que aprender com o Bolsonaro. E a Lúcia Mello diz: muito boa as suas mensagens, o seu comentário sobre a realidade que estamos vivendo. Muito obrigado, Lúcia Mello. O Luiz Carmin disse exatamente o que penso. Parabéns por mais essa apresentação. Muito obrigado, Luiz Carmin. É Carmin ou Cormin? Acho que é Carmin. Luiz Carmin. A Brasilina Falcão disse: suas mensagens são enriquecedoras. Muito obrigado, Brasilina Falcão. Também a... que nome, hein? Bud Vlogs Talk. Caramba. Bud Vlogs Talk. Às vezes a pessoa manda uma mensagem para mim, mas acho que o nome é do grupo que ela faz parte, ou do grupo, ou de repente é um pseudônimo. Ele disse: este é um vídeo muito bom. Investimento é o melhor, né? Acho que ele está comentando, porque sempre nos meus vídeos eu defendo investimento em educação. Então acho que é isso que o Bud Vlogs Talk está falando. Então muito obrigado, Bud Vlogs Talk. O Márcio Florentino disse: banalidade da morte, a condição doentia da negação como base da sua banalidade. Aqui é a primeira parte de um poema que ele escreveu, mas eu resolvi ler só a primeira parte, senão ficaria muito grande, ocuparia um espaço muito grande desse vídeo. Mas ele diz a respeito da banalidade da morte, né, desse governo, penso eu que seja isso que ele esteja falando, e também, além da banalidade da morte, a negação, né? Esse governo tem a capacidade de negar, né, o ex-ministro das Relações Exteriores, Eduardo Araújo, agora acho que acertei o nome, né? O Eduardo Araújo disse: não, eu nunca ataquei a China. Ele não atacou a China.
Ele falou que não. Incrível, né? O negacionismo não é só da ciência, da realidade, dos fatos. É um negacionismo de si mesmo. O cara fala, depois ele diz, eu não falei. Só falta o cara falar, por que eu não falei? Porque eu não existo, eu sou aqui um fantasma da realidade. Eu não existo também. A minha presença aqui é fantasmagórica, ok? Então é isso. A banalidade da morte. O Antônio Carlos de Oliveira Machado diz: acho que Bolsonaro tem em média 75 milhões de seguidores. É muita arrogância chamar 75 milhões de pessoas de gado. Quanta falta de respeito, quanto preconceito. Só uma explicação: existe o gado bolsonarista, mas existe também o gado petista. O gado não são todas as pessoas que votaram no Bolsonaro, até porque muita gente já se arrependeu, muita gente já voltou atrás. E eu não sei se num país o Brasil tem mais ou menos 220 milhões de habitantes, eu não sei se chega a 75 milhões de pessoas, esses apoiadores do Bolsonaro. Não tem que fazer as contas, né? Porque parece que o percentual dele está diminuindo e já está ali perto dos 25%. Mas oscila entre os 25% e 30%. Mas só uma informação, para alguém que está no poder, que tem a máquina pública, 25% a 30% de aprovação, para quem está no poder, é muito pouco, tá? Principalmente por causa do índice de rejeição que ele tem, que é muito maior, inclusive, que a rejeição em relação aos outros, em relação ao Lula. E se a eleição fosse hoje, sabe quem ganharia no primeiro e no segundo turno? Meu amigo, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, não se gabe muito desses números não, porque para um presidente da República, para alguém que está no poder, 25% a 30%, principalmente com o índice de rejeição do Bolsonaro, é muito pouca coisa. Então, cuidado com aquilo que você comemora, porque você pode estar enganado a respeito da sua própria comemoração. Então, tenhamos cuidado, porque cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. A Rita Belório disse: só falou cargas d'água. Seu discurso é de comunista. Eu não sabia que eu sou comunista, não. Inclusive tem um pessoal que é meio desinformado. Eles confundem comunismo com crítica ao Bolsonaro. Então, criticou o Bolsonaro, é comunista. O próprio Trump é comunista, então, porque ele chegou a criticar o governo Bolsonaro. Chegou a criticar a conduta do Brasil em relação à condução da pandemia. Então o Trump passou pelo comunismo. E as pessoas que fizeram parte da campanha do Bolsonaro, que ainda são de direita, o próprio MBL, o próprio partido que elegeu, pelo qual o Bolsonaro se elegeu, o PSL, onde tem pessoas também de direita que são contrárias ao Bolsonaro, são todas comunistas. Então o jornal Washington Post, jornal tradicional, liberal, de direita, virou comunista porque é crítico da postura econômica do Bolsonaro, principalmente em relação aos efeitos do combate à pandemia no Brasil para a economia. Então tem muito comunista. Então o mundo todo virou comunista. Todo mundo é comunista, então. Washington Post, não é? Então, e outra, uma pessoa efetivamente comunista na política, ela tem que defender partido único, porque todo país comunista só tem um partido, Partido Comunista. Então, um país que tem uma constituição comunista, como China, Cuba, Laos e Vietnã, só tem um partido oficial no país, Partido Comunista. Eu já defendi partido único. E ser de esquerda é uma coisa, ser comunista é outra coisa. E as pessoas confundem essas coisas. Por quê? Esquerda, o ideal de esquerda começou inclusive antes de surgir o comunismo, antes de Marx entrar
na cena política. A esquerda surgiu na Revolução Francesa, porque nas Assembleias Gerais, para discutir os rumos do país, os que eram a favor das reformas revolucionárias se sentavam à esquerda do rei. E aqueles que queriam o conservadorismo da monarquia se sentavam à direita do rei. Então, a esquerda passou a representar, a simbolizar mudança, pensamento de mudança. E a direita passou a ser referendada mais pelo conservadorismo. Mas esquerda existe antes de Marx entrar na cena política. Só uma informação, né? E eu não vou nem cobrar por essa aula, ok? A aula é de graça para você. A Miriam Rosana Dantas diz: Bolsonaro 2022. Isso sim é coisa de gado. A gente está falando de política em vários aspectos. E a única coisa que a pessoa fala é Bolsonaro 2022. Mesma coisa, estou falando de um montão de coisas para a gente discutir, cara. Lula 2022. Ciro 2022. Gado Bolsonaro, gado lulista, gado cirista. E também o outro, né? O outro aqui, o Lucas Soares. Bolsonaro 2022. O gado bolsonarista só cresce. Então essas foram as informações a respeito do que vocês falaram, do que vocês comentaram sobre os meus vídeos durante essa semana. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Na próxima segunda a gente estará aqui comentando o que vocês falam a respeito dos meus vídeos nas redes sociais. Ok, galera? Vocês são do coração.